Aí, começou a gravar agora. Mas eu vou, essa semana, já vou indicar livros para vocês, já vai estar lá no Moodle, tá ok? Esses livrinhos chama livrinho de divulgação científica. Pode parecer bestinho, mas eles ajudam sim. Principalmente no conteúdo de relatividade, tá ok? Então vamos só recapitular o que a gente começou a perceber. O que eu contei para vocês? Seguinte, as equações de Maxwell indicavam, as quatro equações de Maxwell indicavam que o campo elétrico e o campo magnético podem se propagar com uma determinada velocidade finita. Essa velocidade a gente conhece como velocidade da luz no vácuo, certo? Alguém lembra o valor dela? 3 vezes 10 oitava metros por segundo, tá bom? Então, a gente viu isso. Bom, mas, como se trata de uma propagação de uma onda, o próximo passo está, qual é o meio? Essa velocidade em relação a algo. Normalmente, velocidade de onda é uma velocidade em relação ao meio ao qual ela propaga. Então, o próximo passo é descobrir em qual meio que ela propaga. Tá certo? Postulou-se que se propagava atrás do éter, então diversos esforços começaram a ser feitos para identificar o éter. Só que, com esses diversos esforços, o que acontecia? Você não conseguia identificar uma diferença na velocidade da luz, independente do movimento relativo desse éter. Eu só mostrei para vocês o experimento de Maxwell e Morley, mas existiram outras trocentas experiências que não detectavam diferença na velocidade de propagação da luz. Outro problema que se tinha também com as equações de Maxwell era que quando você usava as transformadas de Galileu, tá? Aquela troca de referencial que a gente vai chamar de transformadas de Galileu, as equações mudavam de cara. Então veio um cara, até comentei com você, chamado Henry Lawrence, que por argumentos pura e simplesmente matemáticos, propôs uma mudança nas transformadas de Galileu, puramente matemática, com qual objetivo? Forçar as equações de Maxwell a ser descritas daquela forma. Mas até então era uma coisa puramente matemática. Eu vou chegar nas transformadas de Lawrence, acredito, na semana que vem. Tá certo? Então, a gente começa a ver que as coisas não aconteciam mais da mesma forma que a mecânica clássica postulava, tá certo? Então, essa dificuldade de detectar uma diferença na velocidade da luz, cara, não parece meio absurdo? Aquele exercício que a gente fez mostra bem, né? Que se você está em movimento contra ou a favor do éter, deveria ter uma diferença de tempo, por menor que ela fosse. Tudo bem? Então, vamos começar com uma outra física. E se eu vou começar com uma outra física, eu preciso partir de novas leis, novos postulados. Vocês se lembram o que é um postulado? Postulado é um ponto de partida. É uma verdade que eu não vou contestar, eu vou assumi-la como verdade, e a partir dela eu vou tirar algumas conclusões. Tá certo? O exemplo que eu dou toda vez, o postulado das paralelas, eu postulo que duas retas paralelas nunca se cruzam, chego com uma conclusão disso, que a soma dos ângulos internos de um triângulo, 180 graus. Tudo bem? Então, vamos ver quais são os... Na realidade, existe uma pequena diferencinha entre postulado e axioma. Os postulados, eles são nomes mais utilizados em física, quando você tem uma série de experimentos, você não tem você não vai buscar uma demonstração, mas você tem uma série de indícios e de experimentos que apontam para que aquilo seja verdade. Por exemplo, as 3 leis de Newton são postulados. Você não demonstra as 3 leis de Newton. Você toma elas como verdadeira e a partir disso você vai obtendo outras consequências, tá bom? E aí as consequências desses postulados
são chamadas teoremas. Então, vamos ver quais são os dois postulados. Vou colocar aqui dois postulados da relatividade e tentar entender as consequências. E hoje sim eu vou começar a dar uma balançada na cabeça de vocês. Tá certo? Hoje sim é o dia de você decidir, Mariana, se você desiste ou se você fica. Tá bom? Só que você não vai desistir. Se for desistir, então, estou falando de coração. É melhor desistir de uma outra matéria que eu não vou citar, que está gravando, que essa que eu acho que é a menos provável mesmo. Aqui, você vai patinar no começo, só que a matéria é curta, é pouca coisa. Entendeu? Então, o primeiro postulado da relatividade. Nós vamos continuar com o postulado do Galileu. Qual que é o postulado? Ó, o postulado é o seguinte, ó. Seja S um referencial inercial. Lembram a definição de referencial inercial? Alguém, por favor? Então fala pelo menos, não lembro. Gente, vocês estão falando mecânica clássica, né, cara? Se vocês não sabem referencial inercial, pô, já tranca a disciplina. Estou falando sério. Não lembram o que é um referencial? Aí, ó, tá vendo aí, Mariana? A raiva que você fica dos teus alunos? Seja essa um referencial inercial. Um referencial inercial é um referencial que está livre da ação de forças. Tudo bem? Livre da ação de forças. Teoricamente, até agora, um referencial inercial, na mecânica clássica, é um referencial onde são válidas as leis de Newton. Mas aí fica complicado. Onde é que são válidas as leis de Newton? Nos referenciais inerciais. Então, a maneira de identificar um referencial inercial, ele está livre da ação de forças. A Terra vai ser um bom referencial inercial. Ela é aproximadamente um referencial inercial. Tudo bem? Seja S um referencial inercial e S' um referencial que se move com velocidade constante. Eu odeio ficar escrevendo, mas esse eu preciso. Em relação a S. Certo? Então, eu estou fazendo essas duas considerações. Tem um referencial inercial, tem um referencial S' que se move com velocidade constante com relação a S. Qual é o nosso postulado? O postulado é o seguinte: S' também é referencial inercial. Tudo bem? Certo? Então, esse é o nosso postulado aqui, ó. Logo, S' é inercial. Agora eu vou concluir mais, porque ainda é da física clássica esse postulado. E nós vamos manter esse postulado. Aí a pergunta é: por que será que o Einstein quis manter esse postulado? Por gosto. Ele achava muito bonito, ele tinha uma admiração muito grande pela física galileana. Tá? Qual que é a ideia? Não existe um referencial inercial melhor que outro. O que eu quero dizer com isso? Todos os referenciais inerciais são igualmente bons ou igualmente ruins. Outra forma, Vitor, da gente dizer isso: não é possível, se eu estou em um referencial inercial, não é possível eu decidir se esse referencial está em repouso ou em movimento com velocidade constante a partir de experimentos dentro desse referencial. Tudo bem? Vamos pegar sempre o exemplo do trem. Estou em um trem com velocidade constante e aí eu tenho um outro referencial aqui. Vamos imaginar assim, estou num referencial, eu sou um referencial. Estou aqui. Passou um trem com velocidade constante aqui.
certo? Eu sou inercial, esse trem é inercial. O cara que está dentro do trem não é capaz de decidir se ele está em movimento ou se eu estou em movimento. Com experimentos dentro do trem. Tudo bem? Isso é essa a definição. Esse é o primeiro postulado. Até aqui nada de novo. A gente explorou bastante isso na primeira aula. Certo? Agora vem a novidade. Agora vem o tchan, Mariana. É agora, hein, Mariana? Abre o swap. Abre o swap, Mariana. Se esse daqui doer, agora que você tranca a matéria. Certo? Esse daqui é o mais difícil da gente conviver. E aí, então, eu vou gastar a aula de hoje e mais, talvez metade da aula que vem, e vou colocar bastante exercício no Moodle para isso, para que vocês comecem, pelo menos, a aceitar isso. Que a gente vai ter que começar a conviver com o segundo postulado, que a velocidade da luz... Quando eu falo velocidade da luz, eu estou falando da velocidade de qualquer onda eletromagnética. Aquilo que eu mostrei lá na primeira aula. Tá? A velocidade da luz C é a mesma em relação a qualquer referencial, cara. Olha, se isso daqui não desce bem, a consequência daquilo ali não vai descer bem mesmo. Vai descer pior ainda. Porque, vamos começar a entender. Olha a força disso daqui. O que eu estou falando? Que a velocidade da luz é a mesma em qualquer referencial. Que vale quanto? C. Eu não estou nem entrando na questão de direção e sentido. Tanto que aqui nessa primeira parte, nós só vamos trabalhar com movimentos unidimensionais para não ter esse problema de direção e sentido. Da medida desses referenciais. Se der tempo, o que eu duvido muito, eu discuto um pouquinho da relatividade geral. Tá certo? Então vamos começar a pensar da seguinte forma. Mariana, você está em um trem. A velocidade da luz. Todo mundo de acordo? Aí o trem passou aqui, ó. Passou a velocidade da luz. Aí eu quero avisar a Mariana que é para ela brecar. Para isso eu mando um laser. A luz que sai do laser sai a que velocidade? Com relação a quem? Não, mas a priori, física clássica, com relação a quem? Com relação a mim. Então, o trem está na velocidade da luz, a minha luz está na velocidade da luz. Se eu for pensar classicamente, quando que o laser vai alcançar a Mariana? Nunca. Mas eu tenho que usar esse postulado. Não, ele alcança e ele ultrapassa você. Porque a velocidade da luz é a mesma em relação a qualquer referencial. Está com o swap aberto? Quer trancar? Ainda não. Eu vou perguntar, eu espero a resposta sincera. Entenderam? Não. Não, assim, eu vou falar assim, ó. Eu acredito que vocês entenderam. Só que vocês ainda não estão aceitando. É a mesma coisa eu chegar aqui e falar assim, ó. Ali naquela sala, se eu soltar alguma coisa, ela vai cair para cima. Você entendeu o que vai acontecer? Certo? Só que você não está acreditando de jeito nenhum. E qual que é a bucha? Eu não tenho como fazer o teste. Mas aguenta. Isso é um postulado. Fala. Então, se a velocidade da luz é a mesma referencial, aquele exemplo que o senhor deu do trem, eu não consegui viver. Ótimo, já vou dar esse exemplo de novo. Fechou, gostei. Você me ajudou muito. Já vou dar esse exemplo. Mas vamos primeiro, antes de eu dar esse exemplo, entender o que motivou o Einstein a colocar isso como referencial, como postulado.
Porque o cara não coloca isso aqui da cabeça dele do nada. O que motivou? Foram feitos trocentos experimentos para detectar a presença do éter. Nenhum desses experimentos detectou a presença do éter. Nenhum desses experimentos detectou uma diferença na velocidade da luz, independente da direção e do sentido. Lembra que em todos os experimentos, eu mostrei o de Maxwell Morley, não existia diferença de tempo. Ou seja, a luz parecia se propagar com a mesma velocidade em todas as direções em relação a qualquer referencial. Lembra? O experimento foi feito em diversas estações do ano. Então, ora ele poderia estar a favor do éter, ora ao contrário. E não teve. Então, existe uma discussão aí na história da ciência do quanto o Einstein conhecia do experimento do Maxwell Morley. Para nós, ele é o mais conhecido por um motivo, porque ele era o mais preciso. Mas foram trocentos experimentos realizados e nenhum deles conseguiu medir uma diferença na velocidade da luz em relação a qualquer diferencial. Então Einstein postula isso. A velocidade da luz C é a mesma em relação a qualquer referencial. Certo? Ainda está difícil de engolir, né? Ainda está difícil de engolir. Quer ver? Vamos piorar? Vamos piorar? Tem um raio de luz andando aqui. Ele passou por mim. Aí eu jogo outro raio de luz. O que vai fazer? Vai alcançar. Olha o postulado. Ele está na velocidade da luz, toda vez que a gente falar velocidade, em relação a quem? Só que a velocidade da luz é a mesma em relação a qualquer referencial, inclusive a luz verde. Então a luz verde que está na velocidade da luz, vê esse raio aqui andando a que velocidade? Porque a luz verde sabe que ela está em movimento? Não. Então o outro alcança ele a velocidade da luz. Vamos voltar. Vamos pegar esses dois postulados e tentar entender o que acontece com aquele experimento mental que eu falei do trem. Você está num trem, esse trem está andando à velocidade da luz. Ele é em relação à Terra. Terra é referencial inercial. Tem um trem que está andando com velocidade constante em relação ao referencial inercial. Consequência. Ele também é um referencial inercial. Então eu não consigo, com experimentos dentro do trem, confirmar se o trem está em movimento ou se ele está em repouso. De acordo, Vitor? Aí eu estou dentro do trem, tem um buraco ali. Naquele buraco entra a luz do sol. Certo? Coloco um espelho aqui. Lembra, o trem está na velocidade da luz. A luz que vem do sol bate em mim e deve alcançar o espelho. Perdão, para que eu me veja, a luz bate em mim e deve alcançar o espelho. E voltar. De acordo com a física clássica, a luz deveria alcançar o espelho? Não. Ou seja, de acordo com a física clássica, se eu me olhar no espelho, o que eu vou ver? Nada. Só que se eu olhar no espelho e não ver nada, qual a conclusão que eu tiro? Que o trem está na velocidade da luz. Concordam? Só que se eu concluo que o trem está na velocidade da luz, eu estou quebrando esse postulado. Certo? Porque aí eu estou identificando um referencial como melhor que o outro. Eu estou dentro de um referencial inercial, através do experimento dentro desse referencial, identificando que ele está em movimento. Quebra esse postulado. Como é que a gente resolve isso? Vamos postular isso aqui. A velocidade da luz é a mesma em relação a qualquer referencial. Então eu vou conseguir me enxergar? Vou. Ficou melhor? Mas se a velocidade da luz é C em relação a S? Sim. Eu jogo um laser antes. Sim. Depois eu jogo outro. Sim. E alcanço o primeiro. Sim. Então significa que o segundo percorreu a mesma distância em tempo diferente. Opa, não sei. Porque aí assim,
que a gente ainda está querendo entender o seguinte: quais as consequências desse postulado? Uma das consequências, a noção que você tem de espaço, a noção que você tem de tempo, você vai ter que trocar. Justamente porque você entende, no caso extremo, que velocidade tem a ver distância com tempo. Certo? Se velocidade tem a ver com distância com tempo, isso daqui está matando a nossa percepção de velocidade. Então você tem que alterar a sua percepção de deslocamento e de tempo. A aula de hoje eu vou mexer só com tempo. Depois a gente vai ver o que acontece com o deslocamento. Uma das ideias que a gente vai ter é o seguinte: o tempo não é o mesmo em relação a dois referenciais. Relógios colocados em referenciais distintos vão medir intervalos de tempo distintos. Certo? Mas antes de eu começar isso, a gente precisa fazer uma discussão séria. Eu não vou nem perguntar o que é tempo. Porque na realidade a gente não mede tempo. A gente mede intervalos de tempo. Certo? A gente mede intervalos de tempo. Mas o que é essa medida? O que eu estou medindo quando eu estou medindo um intervalo de tempo? Alguém, por favor, me dê. Por exemplo, quanto tempo dura essa aula? 1h30. 1h30. E isso tem algum significado? Isso tem um significado. Qual o significado de dizer que a aula dura 1h30? Lembra, medir significa comparar. Quando eu falo que ela dura 1h30, eu estou falando que é o quê? São 90 unidades de 1,5 24 avos do tempo médio de volta Pode ser. Mas olha só, o que ele está buscando? Ele está buscando um outro evento, certo? Que ocorra simultaneamente a esse. Posso pegar um outro exemplo? A aula começa simultaneamente a um jogo de futebol. Certo? Então os dois vão terminar juntos. Certo? Não vamos entrar nos detalhes besta, porque assim, a coisa já está difícil. É livre de acréscimo. Pelo amor, o negócio já não está ajudando. Né? Ou então, a aula começa quando o ponteiro maior do relógio está no 12. Então ela vai terminar simultaneamente a hora que esse ponteiro der 1,5 volta. Ou seja, eu pego dois eventos que ocorrem de maneira simultânea. E eu utilizo esses dois eventos que ocorrem de maneira simultânea para falar que eu estou medindo intervalos de tempo. Tudo bem? Gente, desceu? Foi, Renan? Tudo bem? O que foi? Só que aqui ainda não é relatividade. Aqui sim. Aqui, assim, é uma percepção. Hoje eu estava na discussão com a discussão com a turma de Física 1 na Engenharia Elétrica. O que é velocidade instantânea? Qual o significado de velocidade instantânea? Você presta atenção que você nunca, em geral, você nunca para pensar nisso. Aí você pergunta, você já imagina a resposta que alguns alunos me deram, né? O que vocês imaginam que seja a resposta? O que é velocidade instantânea? Velocidade no instante. Aí eu falei, você tá ótimo. Aí eu falei assim, agora nós vamos aprender esbrief. Esbrief. Qual que seria a sua pergunta? O que é esbrief? Quando você dá uma esbrifada. Eu estou usando o radical da palavra para explicar esse conceito. Eu não posso explicar o que é velocidade instantânea e utilizar a palavra instante para explicar o que é velocidade instantânea. Certo? Então a velocidade instantânea é a velocidade em um tempo específico. Qual o sentido disso? Porque assim, para eu saber a velocidade em um instante específico, o que eu deveria fazer? Congelar o tempo naquele lá. Só que se eu congelo naquele lá, o que acontece com a posição? Congelo. Então falta alguma coisa para eu entender isso. Por quê? Porque a nossa compreensão do conceito tempo
ela é muito rudimentar. A nossa compreensão do conceito de tempo está vinculado à marcação de relógio. Só que tempo, ele é uma medida da simultaneidade de eventos. E o que a relatividade vai fazer com a gente? O que ela vai fazer de mal para a gente? Mal, entre aspas. Ela vai mostrar que a simultaneidade... Olha o absurdo. A simultaneidade depende do referencial. Ou seja, você vai se... Vamos pegar aqui. Para não fazer muito barulho. Olhou? Por favor, Patrick, não leve ao pé da letra que está tendo um jogo de futebol e teve atraso, teve briga. Vamos lá. A queda desses dois foi simultânea? Aparentemente sim. Só que dependendo do referencial, não. E isso é difícil de engolir. Por quê? Porque você está com uma coisa que você está vendo. O que é comum, que todo mundo aqui está vendo? Tem um evento que não tem como a gente discordar. Aliás, tem dois eventos que não tem como a gente discordar que ele ocorreu. Qual é o evento? A queda de dois corpos. Agora, que essas duas quedas ocorreram simultaneamente, aí a gente vai poder discordar. Tudo culpa daquilo ali, ó. Tudo culpa daquilo ali. Está entendendo que você vai ter que sentar e fazer os exercícios que eu vou colocar no Moodle, só, não pensando em resolver para terminar. Você vai ter que digerir assim, ó, cara, muito passo a passo. Certo? Uma consequência disso é que a nossa medida de intervalo de tempo, que é a medida da simultaneidade de eventos, ela vai variar. Vai depender do referencial. Eu juro para vocês, Mateus, eu fico com mais medo quando vocês concordam muito rápido do que quando você... Não, estou falando sério, em geral. Porque isso daqui, eu tenho plena consciência que não é rápido. Aliás, deixa eu só abrir um parênteses. E aí, alguém me fala o que é velocidade instantânea? Vocês vão dar aula de física. Agora, se eu pergunto, você deve esquecer a variação do deslocamento, da posição. Isso é deslocamento. Variação da posição é deslocamento. A medida de variação da posição em relação ao tempo? Isso é velocidade média. A velocidade com qual você a taxa de variação com a qual, se você andasse em intervalo de tempo definido, você teria aquela velocidade. Pode ser a velocidade média. Vamos pensar assim. Eu entendi aonde você foi. Mas será que um aluno entenderia? Eu entendi. E assim, por mais que a fala não foi perfeita, mas eu entendi exatamente o que você quis dizer. Mas aí também não seria velocidade instantânea, seria uma velocidade média constante. Velocidade instantânea. Velocidade de 60 km por hora, quer dizer que se você andasse 1 hora com aquela velocidade... O seu deslocamento seria 60. Tá, perfeito. Eu acho que a melhor maneira de a gente entender a velocidade instantânea é entender como é que o radar funciona. O radar, você é multado por velocidade instantânea ou por velocidade média? Média. O radar multa você por velocidade média. Ou seja, você pode ir lá e recorrer da multa. Óbvio que não. Porque se a velocidade instantânea ali é 50 e a sua velocidade média deu 60, quer dizer que eles tiram momentos que você estava acima de 60 e momentos que você estava abaixo de 60. Mas como é que ele faz? O radar joga 2 lasers. Você passa pelo primeiro, ele dispara o cronômetro. Você passa pelo segundo, ele trava o cronômetro. O que ele coloca esses 2 lasers? Muito próximos. O que acontece com o intervalo de tempo? Muito pequeno. Vamos lembrar da matemática. Velocidade instantânea é a derivada da posição. Derivada é o quê? O limite. Quando ΔT tende a 0. Então, a velocidade instantânea é um limite da velocidade média para intervalos de tempo muito pequenos, quão pequenos? Tanto quanto eu queira. Certo? Então, a velocidade instantânea, na realidade, quando você está calculando uma situação limite. Tá? Você está calculando uma situação limite para intervalos de tempo muito, muito pequenos. Se eu quiser saber a velocidade instantânea no tempo 1, eu vou pegar intervalos de tempo muito próximos
em torno do 1. E vou calcular a velocidade média. E vou aproximando. Certo? Tudo bem? Mas isso era só para não morrer a discussão. Eu vou fazer o seguinte. Existem trocentos exemplos para tentar fazer com que vocês passem a compreender a parte que a simultaneidade depende do referencial. Tá certo? Eu vou fazer aqui um exemplo diferente do livro que eu vou indicar para vocês. Eu vou colocar lá o Moisés, vou colocar um outro. E aí, assim, no meu ponto de vista, não faz sentido eu dar o mesmo exemplo do livro. Então, eu vou dar um exemplo um pouquinho diferente. Ok? Só que é o que eu acho mais fácil de explicar. Só que eu não acho tão fácil de compreender. Certo? Então, nós vamos fazer o seguinte exemplo. Nós vamos imaginar... tá vendo que eu não estou escrevendo nada? Eu vou pegar exemplo. Quem que está no swap? Quem está no swap? Cara, relatividade é um negócio sensacional. Você sabe que... eu vou falar uma coisa que se um dia alguém catar isso aqui, pode entender como uma crítica, mas não é. Se vocês pegarem... Acho que eu até já falei isso. Todo mundo que deu aula de relatividade aqui, desde o início do curso. Vocês já perceberam o tanto que troca de professor que dá relatividade? E já perceberam que é sempre substituto? Cara, não, porque assim, não estou falando que ninguém sabe, é porque dá trabalho. Dá trabalho, você buscar exemplos realmente, é um negócio, cara. Você sabe uma coisa assim, que essa agora vocês vão gostar, que é difícil da relatividade? É que quando você acha que você está entendendo, cuidado. Muito provavelmente você não está entendendo. Tudo bem? Isso não vale para vocês, não. Isso vale para mim também. Tá certo? Por isso que eu dependo muito das perguntas de vocês. Pode ser que eu estou explicando um negócio aqui, eu estou certo. Sai uma pergunta, pronto, acabou a aula, não sei resolver. Não estou falando brincando. Tá certo? Então vamos lá. Então muitas vezes é bom a gente que vai dar aula de relatividade falar bem rápido. Porque não dá nem tempo do aluno entender e não dá nem para ele perguntar. Só pergunta no comentário do YouTube. Só pergunta no comentário do YouTube. Ó. Deixa eu comentar o gravado. No final da aula, você fala na pronúncia. Não, professor, mas você falou a coisa. Não, você deleta a aula. Não, eu falei, a aula caiu. Esse povo. Ô Vitor, você não tem acompanhado, mas a turma aqui tá feroz. Tem 1, 2, 3, 4, 5, agora com você 6 alunos. Cada aula de relatividade dá 40 visualizações. Os caras estão assistindo, estão estudando para dar lá. Né? Assiste, pede para amanhã, assiste para ver se ela dá uma explicação. Vai para ver se entende outra coisa. Ó, vamos lá. Eu acho que eu não posso. Não, por conta de estar usando o espaço do Instituto. A Isabel, quando ela fazia o canal aqui, ela gravava vídeo aula durante a pandemia, ela podia. Não, mas, gente, pelo amor de Deus, meus alunos não assistem. Vocês acham que corre um risco? Você precisa de mais de 100 mil visualizações para monetizar. Corre um risco. Não é nem esse o interesse, de verdade mesmo. No começo era, depois eu desisti. Depois que eu vi que nem meus alunos assistissem. Eu desisti, mas assim, de verdade, é uma coisa assim, é mais é prazeroso que nem eu. Tem um comentário numa aula minha de Física 2. Um cara, tem um comentário na aula minha de eletromagno, o cara reclamando que o som tá uma bosta. Manda um pix para ele. Você no microfone aqui, ó. Ó, nós vamos imaginar a seguinte situação. Cuidado. Essa é a que eu mais gostei. Eu vou colocar o livro do Sears para vocês. E eu estou pensando que na prova eu vou colocar uma questão teórica que eu acho ser um problema no exemplo do Sears. Tá? E eu estou achando que eu vou deixar essa questão teórica para discutir na prova de vocês. Certo? Então, eu gosto mais desse exemplo aqui. Nenhum deles foi criado por mim, tá? Eu estou pegando o que eu achei mais interessante. Nós vamos imaginar o seguinte, temos aqui um trem, esse trem vai ser o meu referencial S', o qual está andando
com uma velocidade v. De acordo? Tudo bem? Aqui é o referencial S. E aqui está uma pessoa. Não vou colocar a pessoa, vou colocar a pessoa bem ali no meio. Vou trocar o exemplo. Eu ia pegar outro. Ó, essa pessoa está bem no meio com relação ao referencial S. Tudo bem? Nesse trem, tem 2 explosivos. Certo? Tem 2 explosivos que, quando detonados, eles vão fazer uma marca no chão. Tudo bem? A hora que detonar, vai vir aqui, pá, e vai fazer uma marca no chão, que é o referencial S. Certo? Todo mundo acompanhou? E aí eu criei a situação para que, de alguma forma, o mecanismo agora não importa. Quando ele passou bem por aqui, certo? O mecanismo, o explosivo, ele explode, e a hora que ele explode, ele solta a luz para todo lado. Em particular para o chão e aqui. Tudo bem? Solta a luz. Então, a hora que ele passou aqui foi a hora que ele explodiu. Tudo bem? Então ele fez uma marcação aqui e fez uma marcação aqui. Tudo bem? E luz veio nessa direção para o ouvido do carinha aqui. Veio esse aqui com a velocidade da luz C, e esse aqui veio com a velocidade da luz C. De acordo? O que eu posso falar da percepção que esse cara vai ter desses dois? O evento é a explosão. Qualquer referencial, todo mundo vai concordar que ocorreram 2 explosões. Tudo bem? Qual é a percepção que esse carinha aqui vai ter da explosão? A gente tem que tomar cuidado. Então, a gente tem que tomar cuidado porque, assim, ele vai receber os 2 sinais de luz simultaneamente. Isso não significa que ele vai perceber que os 2 sinais de luz foram emitidos simultaneamente. Vou dar um exemplo que é o exemplo clássico. Nós estamos a uma distância de 4 anos-luz da estrela mais próxima da Terra, que é a Alfa Centauri. O que significa isso? Que a luz que eu vejo hoje, olha só, a minha percepção da luz é hoje. Mas essa luz foi enviada há quanto? 4 anos atrás. Então, peraí. A minha percepção de ver essa luz é simultânea ao evento emissão da luz? Não. Entenderam? Então aqui eu posso falar da simultaneidade da recepção dos sinais. E a minha pergunta é, ele vai perceber que as 2 explosões ocorreram de maneira simultânea? Sim ou não? Como que ele faz para saber? Ele vai fazer da seguinte forma. Por isso que eu falei dessas marcas no chão. Exato. Ele percebe que os 2 chegaram simultaneamente. Aí ele vai olhar, aí ele pega uma régua e ele mede. Olha, essa distância é igual a essa distância. Tudo bem? Então ele percebe o seguinte, olha, os 2 raios de luz percorreram a mesma distância no mesmo intervalo de tempo. Então o evento explosão da luz foi simultâneo. Tudo bem? Todo mundo de acordo? De acordo, Patrick? Perfeito? Eu vou fazer assim, ó. Quando ele percebe, se essa explosão ocorreu simultânea, esse trem acende uma luz verde. Se ela não foi simultânea, ele acende uma luz vermelha. Tudo bem? Aqui é a explosão, e tem um mecanismo ligado aqui no trem. Se essas 2 explosões foram simultâneas, o que aconteceu?
acende uma luz verde. O rapaz. Não, o próprio mecanismo do trem. O trem tem um mecanismo interno de que se a emissão foi simultânea, ele acende a luz verde. Tá certo? Se a emissão não foi simultânea, acende uma luz vermelha. De acordo? Vamos colocar alguém dentro do trem? Certo? Coloquei alguém aqui dentro do trem. Coloquei aqui alguém aqui dentro do trem. Vamos ver a percepção que esse alguém vai ter? Explodiu a luz. O que vai acontecer com esse cara? O que acontece com esse cara? Ele está indo ao encontro desse raio de luz. Certo? Ok? E esse daqui? Ele está se afastando. Ele percebe qual raio de luz primeiro? O que veio mais próximo. Mas presta atenção que a hora que você está falando que ele percebe o mais próximo primeiro, o que você está fazendo? Você está pensando classicamente. Você está somando a velocidade dele com a velocidade da luz, obtendo uma velocidade que é o quê? Maior que a velocidade da luz. Então você está me falando que a luz percorre com uma velocidade diferente da velocidade da luz. O que a gente sabe que não é verdade. Certo? Estão acompanhando? Mas é fato que a luz que vai chegar aqui, que vai à velocidade da luz, para chegar nele, percorre uma distância menor. Então ela chega mais rápido. Não quebrou o segundo postulado. Porque a luz, com que velocidade que essa luz anda? Com a velocidade da luz. Só que ele anda a distância menor para encontrar ele. Eu não estou somando mais velocidade. Tem que falar que ela chega mais rápido que isso, né? Tem que falar que Ela percorre uma distância menor. Isso. Ela percorre a distância menor. Porque o carinha está indo ao encontro dela. Mas a segunda luz vai alcançar ele. Vai. Só que para percorrer uma distância maior. Os eventos foram simultâneos? Porque a única solução que eu vou ter, para encaixar isso, é se eu disser que esse raio de luz foi emitido antes desse. Para eu encaixar esses postulados. Ou seja, os eventos foram simultâneos? Não. Isso. Tá, perfeito. Mas o lance é que os eventos não são simultâneos. Agora eu vou pegar um outro exemplo, esse inventado por mim. E quem está certo? O gato e o churume. Os dois estão certos. Os dois. Certo? Vou pensar num outro exemplo. Ó. Que aí eu não preciso colocar o cara bem no meio aqui e garantir que aquela explosão ocorra. O trem está andando para lá, eu estou no trem e eu vou jogar para não confundir com a velocidade da luz. Ok? Não quero confundir com a velocidade. Porque a hora que eu coloco a velocidade da luz, fica dando muita bucha, porque assim, dá a impressão que eu estou somando. Tá? Já estou dando uma dica de um dos problemas que eu encontrei que eu acho que eu encontrei, vou deixar no livro do Sears. Eu acho que eu encontrei, tá? Para deixar claro. De alguma maneira, de algum mecanismo, eu consigo, estou com 2 bolinhas de beisebol aqui, jogá-las simultaneamente. Ok? E eu estou bem no meio do trem. Para mim, que estou no trem, o que eu vou ver? O trem está andando para lá. Para mim, que estou no trem, o que eu vou ver? As bolinhas chegando simultaneamente ou chegando com atraso na parede? Simultâneo, eu estou no trem. Porque se eu ver que uma está chegando com atraso, sabendo que eu estou no meio, eu concluo que o trem está em movimento. Portanto, eu quebro aquilo lá. Certo?
Tudo bem? Então, se eu jogar, eu acho que esse exemplo é até melhor que esse aqui. Olha, o exemplo que eu inventei, que eu não quis colocar, estou achando que ele é melhor. Estou achando. Depois vocês avaliem aí. Cara, eu não estou com falsa modéstia e também não estou fazendo brincadeiras. Pode ser que existam falhas teóricas nos exemplos que eu vou apresentando. Tá? Aqui eu acho que existe uma pequena falhazinha teórica na consideração. Tá ok? Aqui eu não consigo identificar. Vamos fazer a ilustração 2. Que eu acho que essa daqui fica melhor porque eu não mexo com luz. Trem é o meu referencial S'. S'. S' eu vou dizer aquele que está com uma certa velocidade em relação ao referencial S. Ah, tá bom. Aqui está o referencial S. S'. De alguma forma, eu cronometro 2 relógios, para os 2 relógios disparam. Ô, Patrick, pelo amor de Deus, eu perco muita concentração cada vez que você pega essa porcaria do celular. Não pega isso aí, não. Não, tô falando de verdade, cara, eu fico doidinho. Eu não consigo, eu perco tudo. Olha lá. A não ser que você esteja no swap. Aí tá perdoado. Tá? Num determinado instante, eu lanço as 2 bolas com a mesma velocidade em relação a S'. Presta atenção. Estou lançando as 2 com a mesma velocidade em relação a S'. Tudo bem? Então, no referencial S', o que deve acontecer? Qual é o evento? Saída das bolas e batida nas paredes. Tá? Que conclusão que eu chego sobre esses 2 eventos? Que eles são simultâneos. Em qual referencial? S'. Se os eventos são simultâneos, que assim, quer dizer que se bate as 2 bolinhas simultaneamente, acende a luz verde. Então, o que o carinha de fora vai ver? O de dentro vai ver? Uma luz verde. Certo? Vai ver uma luz verde, porque o evento foi simultâneo. Aí eu coloco o Renan aqui, que está perplexo. O Renan está aqui com o celular, escrito swap. Certo? Tá ali o Renan. Só que o que o Renan vê? Aqui eu posso até analisar classicamente, né? O Renan vê uma composição de movimentos. Ao mesmo tempo que ele vê essa bolinha andando para cá, ele vê essa aqui, o trem vindo. Então ele vê essa daqui chegar primeiro, concorda? Então o Renan vai ver que luz? Vermelha. Quem está certo? Mas na verdade ele não ia ver espontaneamente, porque a distância, como o trem está indo para lá, a bolinha, entre aspas, a de cá chegaria mais rápido, só que a de lá tem uma velocidade maior pela posição, não é? Classicamente, vamos ver. Considerar só a ida até a parede. Entendi. Porque a gente vai imaginar que o trem também está indo para frente, por isso que as distâncias vão ser diferentes. Só que a velocidade em relação Entendi. ao S... Tá, então fica uma tarefinha para vocês. Que isso aqui seria um exercício de velocidade relativa. Seria um exercício de velocidade relativa. Porque essa velocidade, o que o Vitor está falando, é que essa velocidade, como é em relação a isso aqui, esse carinha aqui vai ver como uma soma de velocidade, certo? Porque essa é a relativa ao trem. Então você tem aqui 2 relativo ao trem. E o trem está com 3, esse aqui está vendo ela com 5. É isso que você está falando? Isso. E o outro vai estar com 1. O outro vai estar com 1. Não, esse exemplo é melhor mesmo. Então, achou um furo nesse exemplo. Achou um furo. Então, acho que é por isso que a gente tem que ficar no de luz mesmo. O trem só vai funcionar. O trem mineiro, não trem que eu estou falando. O trem de linguagem mineira. Por mais que esse exemplo aqui
Indusa e deu uma ideia da simultaneidade, mas tem essa falha que se eu vou analisar classicamente, eu tenho que fazer... Eu acho que é essa falha. Se eu vou analisar classicamente, eu tenho que fazer a composição de movimentos, a qual eu não posso fazer a composição de movimentos, se a velocidade, isso aqui for a velocidade da luz. Então, eu imagino que eu lancei essas bolinhas na velocidade da luz. Aí volta para aquele outro exemplo. Imagine que eu conheço duas bolas da velocidade da luz. Exato. Certo? Duas bolinhas. Então, porque aí a... Já tá baixo, porque é imaginar o salto dentro do ano jogando as duas bolas vão pular. Já tá baixo. Aí você quer botar na velocidade da luz. Não, mas aí é porque aí sim, na velocidade, esse que é o lance. Porque na velocidade da luz, eu não faço essa composição de movimentos. Porque ela tem que ser a mesma com relação a todos os referenciais. E aí o que eu vou dizer é que uma das bolinhas vai percorrer uma distância menor, portanto tem menos tempo. Por mais que não seja... Eu acho que esse daqui fica melhor até que esse, né? Tudo bem? Bom, consegui... Deixa eu perguntar. Consegui convencê-los que eu quero isso, eu quero saber isso. Consegui convencê-los que a simultaneidade é relativa? Consegui. Preste atenção que isso não aparece nas leis de Newton. Nas leis de Newton, ele parte do pressuposto que o tempo é absoluto. E por que elas funcionam tão bem? Se a gente acabou de ver que ele dizer que o tempo é absoluto, é sinônimo de dizer que a simultaneidade de dois eventos vai ser vista independente dos referenciais. E aí a questão é, se a gente agora compreendeu que por mais que ainda não dá para digerir, se a gente compreendeu que a simultaneidade de dois eventos ela é relativa, por que a física do Newton funcionou tão bem, sendo que isso é uma mentira? Porque a gente sempre usa esse referencial. Não. Porque a gente está usando referenciais muito distantes da velocidade da luz. Exato, porque deve ter alguma relação com o tamanho da velocidade da luz. Certo, Felipe? Deve ter. Essa diferença de tempo deve ser impactada para referenciais que estejam em velocidades muito mais altas do que as velocidades cotidianas onde a gente analisa as leis de Newton. Traduzindo, tudo que eu falar de relatividade, a gente deve ser capaz de trazer de volta e recuperar as leis de Newton para velocidades baixas. O que é uma velocidade baixa? Não, por exemplo, a velocidade de um foguete, 13 km por segundo, é baixa? Depende. Comparada à velocidade da luz? Certo? Tudo bem? Então a gente tem que compreender isso. Nós precisaremos recuperar as leis de Newton a partir das leis que a gente vê aqui. Então, vamos começar a tentar um exemplo. Cara, é uma continha assim que ela é tão simples. Tão simples. Dilatação do tempo. Você assistiu tudo do Bressanin no YouTube, pessoal? De quem? O professor da Unicamp, da eletromagnetismo e física 1. Já. Já viu a piada da diarreia dele? Não, mas não lembro, já vi as aulas. Ele fala de qual é a coisa mais rápida do mundo. Ah, termina a piada que eu vou lembrar uma fala do Einstein. Ele fala que tinha dois caras conversando, aí um cara fala pra ele, tinham 3, 4 caras conversando, aí Agora falando, tô prestando atenção. a velocidade mais rápida é a da luz. O outro vira e fala, não, a velocidade mais rápida é a do pensamento. Aí chega um terceiro e fala, não, a velocidade mais rápida é a da diarreia. Lembrei. Aí ele pergunta, por que é da diarreia? É porque quando ela vem, não dá tempo nem de você pensar em acender a luz. O Einstein falava que, assim, relatividade não é um exemplo muito bom. Ele falou assim, ó, o que demora mais? 1 hora segurando a batata quente ou 1 hora com a mulher amada? Com a mulher amada. Né? Mas aí não é
Aí a percepção de tempo, não tem a ver, mas ele usava isso como anedota para falar. Vamos lá. Temos aqui novamente o referencial S' e o referencial S. Referencial S' indo com velocidade para lá. Ok? Deixa eu colocar uma coisa para vocês. Eu vou sempre trabalhar com uma configuração que chama configuração standard. Tá? Vai aparecer muito essa configuração standard, que é o seguinte. Eu vou considerar que no início da marcação dos tempos, nos dois relógios, tanto no relógio que está no referencial S', quanto no relógio que está no referencial S, eu vou considerar que os dois estão marcando tempo zero quando as origens dos dois sistemas coincidem. Tudo bem? Então aqui, ó, aqui está o sistema S', aqui está a origem do sistema S'. Tudo bem? Perdão, aqui está a origem do sistema S. Aqui está a origem do sistema de referência S'. Então, nota que está coincidindo bem. Certo? Então, os dois tempos coincidem. Agora, o que eu preciso? Eu preciso de um evento que os dois referenciais vão concordar. Tudo bem? Eu vou colocar o evento, é o seguinte. Já perceberam que o evento não pode ser um evento clássico? O evento tem que ser com o quê? Com luz. Certo? Então, eu vou imaginar o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui um feixe de luz e o relógio vai medir o tempo que aquele feixe de luz leva para subir, bater no teto e descer. Imagina que no teto tem um espelho. Estamos de acordo? Certo? Certo, Renan? Então, é o tempo que ele demora para subir, bater, ó, subiu, bateu e desceu. Então, qual o intervalo de tempo que ele vai medir? O tempo entre subida e descida. Vamos falar assim, a subida é um tique, descida é um tac. Tudo bem? Então, o que ele vai medir? O tempo de um tic-tac. Só que você percebe que nesse referencial, o que acontece com o tique e o tac? Eles ocorrem na mesma posição. Tudo bem? No referencial S', tanto o tique quanto o tac, tanto a emissão da luz quanto a volta dela, ocorrem na mesma posição. De acordo? Então, eu vou chamar esse intervalo de tempo, medido nesse referencial, de tempo próprio. Vou colocar um índice zero. Tá? Eu não estou escrevendo, mas estou falando. O que é o intervalo de tempo próprio? É o intervalo de tempo medido no referencial em que os dois eventos ocorrem na mesma posição. Tudo bem? Tudo bem? Certo? Quando nós estamos medindo aqui, ó, quando eu medi o tempo de queda, todos nós somos referenciais de tempo próprio. Porque os dois eventos ocorreram na mesma posição. Tudo bem? Se eu estivesse... olha a diferença. Olha aqui, ó. Por mais que é um evento clássico, não é um evento relativístico. Dá uma olhada aqui, Vitor. Ó, estou andando. Quem é que mediria o intervalo de tempo próprio? Eu. Certo? Vocês mediriam o intervalo de tempo próprio? Não. Por que vocês não mediriam o intervalo de tempo próprio? Porque é o intervalo de tempo entre quais eventos? Eu soltar e o objeto chegar no chão. Eu estou falando assim, no mesmo local em relação ao eixo X, né? Está claro para todo mundo. Então, estou andando, eu solto ele aqui. Esse é o primeiro evento. O segundo evento ocorre quando ele cai aqui.
Tudo bem? Então vocês não estão medindo tempo próprio. Eu estou. Porque no meu referencial, eu soltei ele à altura do meu peito e ele caiu no meu pé. Mesma posição em relação ao eixo X. De acordo? Tudo bem? Só que o intervalo de tempo próprio está fácil de calcular, né? O intervalo de tempo próprio está fácil de calcular. Porque... Quanto que dá o intervalo de tempo próprio, já que ele está fácil de calcular? 2 vezes a altura. 2H sobre C, né? Tudo bem, Renan? Porque assim, qual a distância que ele percorre? 2H. Sempre com velocidade C. Então, velocidade é C, é igual a 2H sobre o intervalo de tempo próprio. Portanto, o intervalo de tempo próprio é igual a 2H sobre C. O outro intervalo de tempo, eu gostaria de dar o nome de intervalo de tempo não próprio. Mas não aparece isso na literatura. Então vamos medir o intervalo de tempo no referencial S'. É correto eu falar, eu vou medir o intervalo de tempo no referencial que tá em repouso? Não, porque repouso em relação a quê? Pode ser que os dois estejam em movimento em relação à Terra. O que eu meço aqui é a velocidade do S' em relação ao referencial S. Tudo bem? Então tá. Veja se vocês concordam comigo que quem está em S' vai ver outra coisa. Para quem está em S', o mesmo... Não é em S, perdão. Primeiro, para quem está em S, o trem dá uma quebrada para encaixar ali. Certo? Não mostrem para o Ivair nem para a Marina a minha didática nota 10. Tá? Para quem está em S, olha o que ele vê. Que trajetória que quem está em S vê da luz? Que trajetória que vê? Pá. Concorda? Ele vê essa trajetória aqui, ó. Acho que o desenho não vai ficar dos melhores, mas eu acho que dá para vocês terem uma ideia. Ó, o tique e o taque. Tique e o taque. Ou seja, quem está em S' vê o evento tique-tac ocorrendo em posições distintas. Vai me corrigindo. Quem está no referencial S. Quem está no referencial S vê o tique e o tac. Gente, olha que legal. De verdade. Mas eu quero que vocês falem com sinceridade. Tá difícil? Tá. Vou fazer outra pergunta. Em termo conceitual, até agora, é a disciplina mais difícil que vocês estão tendo? Exato. Não, confusa é difícil. Certo? Só que percebe que nós só utilizamos matemática de ensino médio até agora. Certo? Então vamos lá. Agora eu quero calcular quanto é o intervalo de tempo medido no referencial S. No referencial S. Olha, eu já ia falar a linha. Medido no referencial S. Cara, como é que eu vou medir o intervalo de tempo do referencial S? Eu vou de teorema de Pitágoras. Cara, quem que imaginaria que o teorema de Pitágoras... Então, quando vocês estiverem dando aula, eu digo, para que eu uso o teorema de Pitágoras? Pode ser o teorema de Pitágoras para medir intervalo de tempo em trens que se movimentam. Não, no trem não está na velocidade da luz, o trem está na velocidade V. Certo? Porque você quer ver a diferença entre o intervalo de tempo medido num referencial e em outro que se movimenta em relação a esse referencial. Tudo bem? Então, vamos medir. Quanto H equivale a essa altura? 1, né? Quanto H equivale a essa altura? 1H. H. Uma perguntinha para ver se vocês estão espertos, já que vocês já sacaram o que é o teorema de Pitágoras. Quanto que é aquela distância ali? A velocidade do trem vezes o tempo, medido em qual referencial? Em S. Tudo bem? Tudo bem? Então, cara, isso daqui é show. Isso aqui, V
vezes ΔT. Ó, tempo próprio tem índice zero, ali não tem. Então eu já sei quanto é aquela distância, né? Nesse caso, então, ΔT só tem justifica. ΔT sobre 2, perfeito. Obrigado. ΔT sobre 2, né? Ok? E aí eu quero calcular essa distância. Quanto que dá essa distância? Opa! É aquela distância, eu também sei. C vezes metade do tempo próprio. Essa distância aqui, com que velocidade que ele foi? Do que nós estamos tratando? Isso aqui é a luz. Aquilo ali foi com que velocidade? C. Aí agora eu quero saber, é C vezes, eu falei, eu que me perdi. Aquela distância ali, é C vezes o tempo próprio ou C vezes o tempo no referencial inercial? No referencial S. No referencial S. Porque ele está Por- na parceria. Exato. Tudo bem? Todo mundo acompanhou? Então, vou fazer o desenho aqui para ficar melhor. Ó. Aqui eu vou ter C vezes ΔT sobre 2, que é o intervalo de tempo medido no referencial S. De acordo? Aqui o que eu vou ter? Vamos ver se vocês ficam espertinhos. Que distância que é essa? H. Eu não vou querer mexer com H. Eu não vou querer mexer com H. C vezes o tempo próprio dividido por 2. Todo mundo de acordo? Certo? Porque eu vou querer relacionar o tempo com o tempo próprio, né? Tudo bem? Então essa altura H, C, tempo próprio, sobre 2. E essa distância, V, intervalo de tempo medido no referencial, sem linha, sobre 2. Gente, quem imaginaria que o Teorema de Pitágoras salvaria a nossa vida? Pergunta. Só me digam se vocês entenderem. Posso tirar o sobre 2? E só montar o triângulo, retângulo? Porque se eu pegar isso aqui ao quadrado, vai dar um sobre 4. Se eu pegar isso aqui ao quadrado, vai dar sobre 4. Se eu pegar isso aqui ao quadrado, vai ter sobre 4. O 4 vai cancelar, né? Show de bola? Então vamos lá. Não, essa é a dilatação do tempo. As transformadas de Lorentz, a gente vai interpretar elas ainda. Tá? Mas isso vai ter que entrar na transformada de Lorentz. A transformada temporal, pelo menos, né? Você sabe uma coisa que é interessante? Qual é a equação mais famosa da física? Mundialmente. E igual a mc quadrado. Só que assim, vocês já estão no quarto, terceiro ano de física, vocês nunca viram ela, né? Nós vamos aparecer com ela aqui. Tá certo? Então vamos lá. Assim. Não, e vocês vão... Sabe por quê? Hã? Sabe por quê? Porque o quê? Porque a gente não vê ela no sistema. Ah. Porque se visse antes, não chegava no quarto. É verdade. Verdade, né? Então vamos lá. Uma coisa assim, para quem gosta da área de ensino de física, ô Vitor, tem uma discussão que eu acho muito proveitosa no ensino de física, seria possível ensinar física moderna no ensino médio? Física moderna é quântica e relatividade. A teoria é até para ser, né? Então, assim, a gente analisar essas coisas e perceber se daria, qual seria a vantagem, quais seriam as desvantagens. A matemática é do mesmo nível. Agora, em termos de, como chama? De motivação, eu acho muito mais motivante, por exemplo, começar um primeiro colegial com isso daqui do que com cinemática. Você puxa os conceitos necessários à cinemática a partir disso daqui. Justamente por ser algo mais curioso e menos intuitivo.
Mas isso é só palpite. Tá? Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Como é que vai ficar? C vezes ΔT ao quadrado igual a quanto? C ΔT zero. Opa! Eu vou começar com o outro, Vitor. Porque tem ΔT, eu já fico vendo que eu vou jogar ele para cá. V ΔT ao quadrado mais... Qual o motivo? Você fala isso, você acha aí? Ah, jogar pro outro lado? Não, eu falei assim, não, tem delta em todos os termos, né? Ah, corta o delta. Tem delta ao quadrado ainda. Delta T0 ao quadrado. Tudo bem? Vamos ver o que a gente pode fazer, né? Eu vou querer achar o tempo T em função do tempo próprio. Isso. De acordo? Quando eu passar para cá, o que vai ficar? Delta T ao quadrado, que multiplica quanto? C menos C quadrado. C quadrado menos V quadrado. Tá. Vai ficar C quadrado menos V quadrado, certo? Já quero ganhar um tempo. E do lado de lá vai ficar o quê? C quadrado, tempo próprio ao quadrado. Por que eu não coloquei o que está... por que eu deixei em aberto ali e não coloquei ali o que está em parênteses? Por um motivo simples. Eu vou precisar de fazer alguma comparação entre C e a velocidade do trem. Então é interessante que esteja velocidade do trem sobre C. Tudo bem? Então, a equação aqui, vocês me falaram que dá C quadrado menos V quadrado. Eu vou escrever isso da seguinte forma. Isso é C quadrado que multiplica 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. De acordo? Certo, Renan? Certo, Mariana? Uma álgebra mais rápida ali. Vantagem. Que vantagem que eu já ganho de cara aqui? C quadrado. Vai embora. Certo? E aí eu tenho a resposta porque a gente não percebeu isso na mecânica clássica. Porque para que eu meça uma diferença de tempo entre dois referenciais, é preciso que a velocidade relativa entre esses dois referenciais ela já sempre é, mas ela tem que ser comparável à velocidade da luz. Certo? Porque olha o que eu chego. Vê se vocês concordam aqui que eu vou dar um salto mais rápido. Que o ΔT é igual o tempo próprio dividido pela raiz quadrada de 1 menos V sobre C ao quadrado. Tudo bem? Aquela é a relação entre o intervalo de tempo próprio e o intervalo de tempo em um referencial que se move em relação a com o tempo próprio. Que um se move em relação ao outro. Você sendo uma velocidade sendo pequena, aquela Cara, essa postura, Vitor Hugo, que eu gostaria que todos os alunos da engenharia tivessem, mas eu não consigo, e vai ser uma luta. Não olhar para uma equação e só bater o olho na equação. A equação é para a gente explorar ela. Vamos tentar entender o que acontece. Que aqui a gente chega em outra consequência. A gente chega em outra consequência do postulado que a velocidade da luz é a mesma em relação a qualquer coisa. Que isso daqui é uma consequência do postulado. Em que momento que eu usei o postulado? Dizendo que essa distância, que essa distância, que esse tempo é 2h sobre C, e que esse tempo também está vinculado com C.
Eu estou dizendo que a luz usa a mesma velocidade c nos dois referenciais, coisa que classicamente não apareceria. Tudo bem? Então, olha o que eu chego. Vamos avaliar. O que acontece com o denominador de bater o olho? O denominador é um número que é o quê? Sempre maior ou sempre menor que 1? Não, ele tem não. O que ele é? Ele é sempre menor que 1. Porque é 1 menos alguma coisa. O denominador é sempre menor que 1. Traduzindo, quem é maior? O intervalo de tempo medido em S ou o intervalo de tempo próprio? O tempo em S. Aliás, já posso até fazer uma outra afirmação. O intervalo de tempo medido vai ser sempre menor nos referenciais em que ele é um intervalo de tempo próprio. Sempre. É o que a equação está dizendo. É o que a equação está dizendo. O intervalo de tempo, ó, você não está vendo? Está percebendo que esse daqui é maior que isso daqui. Está percebendo isso? Mas que intervalo de tempo é esse? É o intervalo de tempo medido no referencial em que os eventos ocorreram na mesma posição. Certo? Esse intervalo de tempo medido no referencial em que os eventos ocorreram na mesma posição, ele é sempre menor. Ele é sempre menor. Isso dá aquela ideia, Renan, de que se você entrar num trem e esse trem for muito rápido, você vai envelhecer menos que alguém que ficou aqui fora. Porque você está em um referencial que se move com velocidade constante em relação a um determinado referencial. Você está num referencial em que o evento batida do seu coração ocorre sempre na mesma posição. Para quem está aqui fora, a batida do seu coração vai ocorrer em posições distintas. E é em virtude dessa batida ocorrer em posições distintas que há um atraso. Certo? Entendido? Tudo bem? O que mais que a gente percebe? À medida que eu aumento a velocidade V, à medida que eu aumento a velocidade V, o que acontece com isso aqui? Isso. Aqui vai ficando muito perto de 1. Então isso aqui vai se aproximando de 1. Ok. Perdão, isso aqui vai ficando cada vez menor. Certo? Ou seja, esse intervalo de tempo vai acontecendo o quê? Aumentando. Certo? Estão acompanhando isso? Agora um detalhe. E se essa velocidade ficar maior que a velocidade da luz? Existe tempo complexo? Não. Então, mais uma coisa. Não existe nada que vá com a velocidade maior que a velocidade da luz. Por enquanto. Eu lembro que, acho que em 2012, 2013, saiu uma pesquisa de uns caras que eles alegaram que tinham detectado umas partículas, os neutrinos, que viajavam com a velocidade mais rápida que a velocidade da luz. Eu lembro que a época eu estava no ensino médio, eu falei para os meninos, eu duvido. Vai ter algum erro aí. Porque se eles achassem isso, eles jogavam toda a relatividade que foi amplamente testada e verificada, era jogada fora. Tá? Por exemplo, a validade disso daqui, ela é medida, por exemplo, já foi medida, por exemplo, eu vou passar alguns exemplos para vocês, mas você pega 2 aviões com relógios atômicos e põe eles para viajar em sentidos diferentes. Existe um atraso entre os 2 relógios. Na semana que vem eu vou dedicar a dar exemplos cotidianos, não, mas exemplos de coisas que acontecem na Terra que são manifestações disso daqui. Por exemplo, posso dar um exemplo já. Tempo de meia-vida de partículas radioativas. Você pega uma partícula radioativa, ela tem fala uma aí que tem um tempo de meia-vida conhecido, que você lembre. Qual que é o tempo de meia-vida do carbono 12? Não, mas aí não vou conseguir medir.
Eu preciso de um tempo de meia-vida de 1 hora. Tá, vamos imaginar uma partícula que tenha um tempo de meia-vida de meia hora. Mas peraí, olha só, esse tempo de meia-vida de meia hora é medido em qual referencial? No referencial em relação ao qual essa partícula está em repouso. Esse é o referencial no tempo próprio dessa partícula. Tá certo? Então, olha o que acontece. Então, vamos pensar essa partícula aqui, ó. Vamos calcular agora nós no referencial fora. O ΔT que eu vou medir do tempo de meia-vida dessa partícula é igual. Vamos medir. Eu falei que é meia hora, né? Então, meia hora no referencial dessa partícula, num referencial no qual essa partícula está em repouso. Então, é o tempo próprio. De acordo? É o tempo próprio. Meia hora. Dividido pela raiz quadrada de 1 menos. Vamos admitir que essa partícula está no acelerador de partículas que se move a 99,9% da velocidade da luz. Tudo bem? Ou 90... Não, vocês vão usar a calculadora mesmo? Então, façam essa conta aqui para mim. 0,999 C, que ele está a 99% da velocidade da luz, dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Corta o C com C. Então, você tem que fazer 1 menos 0,999 ao quadrado. Oi? Quanto deu? Gente, que demora para fazer uma calculadora. Não, você está com calculadora aí? Para celular. Na mão aí é mais difícil. Vamos lá. Eu não sei, ó. 1 menos 0,999 ao quadrado. Pronto, deu 1 ponto. Eu falei, caramba, deu 1,999. Mas vezes 10 é menos 3. Certo? Na raiz. Aí eu vou inverter isso aqui. E multiplicar por meio. Tá? Vou inverter isso aqui e multiplicar por meio. Deu alguma coisa errada. Eu acho que você não dividiu o 0,99 Mas por que eu vou dividir por 1? Eu dividi, dá 0,99. Ao quadrado. Pronto. Ó. 1,999 ao quadrado. Tá. Tudo isso na raiz. 0,0447. Anota aí, vai. Eu vou fazer meio. Olha lá, tanto que não é possível. Tá. Tudo isso daqui, eu acho que o que eu estou fazendo errado é a hora que eu levo a menos 1. Agora deu certo. Vezes 0,5. Pronto. 11 horas. Certo? Então, ΔT, ou seja, o tempo de meia-vida, que era meia hora, passa a ser aproximadamente 11 horas. Por quê? Devido ao movimento. Certo? O intervalo, mas para ele, passou meia hora. E isso que é interessante de você observar, que qualquer fenômeno, vou dar um outro exemplo. Se alguém te vê nesse trem que está muito rápido, seu coração continua batendo. Esse é um evento. Certo? Você vai sentir o seu coração bater de maneira normal. Porque todas as batidas do seu coração ocorrem num referencial no qual esses eventos ocorrem na mesma posição.
Alguém que está fora vai ver essas batidas demorarem mais. Você vai ver fazer isso, ó, tuc. Talvez daqui 1 hora, tuc. Por quê? Porque ele vai ver essas coisas ocorrerem em posições diferentes. Então, a noção, eu utilizar esse postulado da mecânica, da relatividade, vai acarretar que eu tenho que entender também de maneira diferente a questão de posição, de comprimento. Mas como que isso funciona biologicamente? Não é biológico. Não, sim, eu falo, por exemplo. Todos os relógios, todos os esquemas de sincronia, porque aqui a gente fala só em relógio de luz, mas aqui eu falei também de tempo de meia-vida. Tudo vai ocorrer como se tivesse tudo parado, como se tivesse tudo normal, cada um no seu referencial. Lembra da luz verde e da luz vermelha? É a mesma situação. É que é difícil imaginar que você vai ver um coração que bate a 100 vezes por minuto. Talvez no referencial que você está, você vai ver ele bater o quê? 1 vez por hora. Mas olha só, quanto que é a batida do coração? 100 vezes por minuto. Intervalo de tempo? Depende do referencial. Certo? É só uma questão de referencial. Tudo bem? Vou colocar uns exercícios bem legais lá no